Olá pessoal, está começando mais uma resenha Glicogênio, direto do estúdio da Rádio Mídia. E hoje nós vamos tratar de um assunto de saúde. Fisioterapia é o nosso assunto de hoje, fisioterapia esportiva. Mas antes de chamar o nosso convidado, vamos para a nossa vinheta. E hoje aqui, no nosso estúdio, na nossa resenha, está o Gustavo Ribeiro. Muito prazer. Prazer é meu. Muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. E o Gustavo, ele é fisioterapeuta do São Bernardo Futebol Clube. Nossa, vamos falar hoje de lesões, de recuperação, retorno de jogadores. Mas antes disso, antes de a gente começar, conta um pouquinho por que você foi para a fisioterapia, por que você escolheu a fisioterapia esportiva, porque não é só a fisioterapia, é um leque muito grande, né? Conta um pouquinho como tudo começou com a gente. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? Depois de tanto tempo a gente tentou marcar. E vai para lá e vai para cá, tudo dá um jeito. E assim, tudo começou porque a vida inteira eu sempre procurei fazer esporte, sempre tive envolvido com futebol, handebol, vôlei, não tinha uma coisa específica. Aí quando eu cheguei depois dos meus 10 anos, eu decidi, não, vou jogar bola. E aí, por meio do meu pai, de parentes, me incentivaram a continuar jogando bola, continuar praticando. E daí foi passando o tempo, você vê que nada foi acontecendo, a frustração batendo. Você aí com 16, 17 anos, minha mãe falando, aí, vai fazer com a faculdade, o que você quer fazer? E a gente não sabia que eu, tava na dúvida entre educação física, entre fisioterapia. E no mesmo ano que eu estava no ensino médio, no último ano, eu acabei me machucando. Tive uma lesão séria de joelho, de ligamento, uma lesão ligamentar e tudo mais. E daí eu acabei fazendo fisioterapia, justamente no meu último ano. Daí eu pensei assim, não é possível, é pra ser mesmo. É assim mesmo. E daí acabei prestando uma faculdade em Sorocaba, passei, fiquei 2 anos lá, depois eu retornei para Itapetininga. E dentro desse processo eu me formei na pandemia, infelizmente, a pandemia chegou, acabei me formando na pandemia. Só que durante esse processo todo aí eu sempre procurei fazer estágio em clínicas de ortopedia, sempre procurei correr atrás de clubes que aceitam estagiário para fazer estágio de observação. E nesse meio tempo eu acabei fazendo estágio no vôlei profissional da minha cidade, que agora está aqui em São José, A galera que estava lá em Itapetininga está aqui, eu conheço alguns. E acabei fazendo 1 ano lá, adorei, assim, aprendi muito com o fisioterapeuta que estava lá. E eu sempre segui falando, não, eu quero quero trabalhar com a fisioterapia esportiva. Já entrei na faculdade querendo isso. Então, desde a época da faculdade, já tinha isso em mente. Já tinha isso em mente. Até porque, assim, na clínica que eu estava fazendo a minha reabilitação, tinha outras pessoas, atletas amadores e tudo mais. E eu fiquei, assim, peguei amizade com o físio, ele também tinha trabalhado em vários clubes de futebol. E assim você vai perguntando, nossa, e aí, como é que foi, como é que é a sua rotina no clube, e você acaba ficando assim, querendo saber, querendo entrar nessa parte esportiva. Mas eu, assim, nunca tive, vou entrar no futebol, nunca foi assim, meu sonho, sim. Eu sempre queria trabalhar com esporte. Então acabou dando certo. Não necessariamente o futebol. Então acabou dando certo se passando uns anos assim na faculdade, acabei conseguindo um estágio no vôlei, fiquei lá durante 1 ano, aí que teve a pandemia, mandaram todo mundo embora. E aí fui aprendendo coisas novas. Eu fiz do que tava no vôlei, era do futebol. Então, assim, sei lá, tudo foi o universo foi conspirando. E daí eu me formei na faculdade em 2020, entrou 2021, passou eu acho que 5 meses mais ou menos. O meu professor, que foi meu orientador na faculdade, eu falei, Gustavo, o São Bernardo tá procurando um profissional recém-formado, que é muito difícil, porque geralmente você entra pelo futebol sendo indicado, assim, então a pessoa tem que ter uma experiência. Geralmente eles contratam profissionais da área dessa forma, no futebol. Então o clube está procurando um recém-formado, um perfil que você tem e tudo mais, você topa? Aí me ligaram, sei lá, era uma sexta-feira, pra estar na segunda, não, falei, vamos. Então foi aí que eu tô no São Bernardo desde então, desde julho de 2021 até agora. E como é trabalhar com jogadores? Nossa. Assim, nossa. Ao mesmo tempo que é desafiador,
porque, assim, são atletas que já passaram por muitos clubes, outras vivências, às vezes tem que lidar um pouco com o ego de alguns, assim, né? Não que isso seja algo negativo, mas você precisa lidar com as pessoas, né? Eu falo que assim... Um controle emocional. Precisa ter um controle disso. E assim, eu recomendo que todas as pessoas que trabalham com o meio de esporte tenham uma gestão de pessoas. Porque, pensa comigo, são 30 atletas, 30 cabeças diferentes. Sim. Que, de repente, 5, 6 jogadores que pensam de forma diferente e acabam entrando no DM machucados, acabam ficando um tempo lá. E você precisa saber, assim, conversar com eles, passar o seu tratamento assim assado, explicar, porque às vezes ele tem muita dúvida, o que é essa minha dor? E você precisa saber explicar para ele, você precisa encontrar as palavras certas, porque às vezes ele fala, isso não é nada, isso aqui não, dá para ele passar, putz, não vou melhorar, você entendeu? Então, assim, você precisa saber passar as informações para eles, saber como conversar com eles, acompanhar o dia a dia deles, escutar mais, entendeu? Porque assim, o cara quando ele entra lá no departamento médico puxando por esse lado, ele não quer estar lá. O departamento médico, nenhum atleta quer estar lá. Ele quer estar jogando. E às vezes assim... Claro que ele entra ali, ou ele tá por conta de uma lesão, ele vai pra reabilitação. Às vezes ele tá no melhor momento, ele se machuca, aí você precisa ter outro lido com ele, porque ele fica... quero voltar logo. E quanto tempo? Entendeu? Então, tipo assim, a gente precisa saber também lidar com essa ansiedade do atleta. Mas assim, de forma geral, assim, é desafiador, mas é muito... profissão, né? Um trabalho que não é desafiador. Mas assim, é muito gratificante, porque assim, você aprende, todo dia você aprende uma coisa nova com eles, todo dia eles ensinam uma coisa diferente para você. Eu aprendo muito com tanto atleta mais novo, os mais novos, quanto os mais velhos, né? Eles até auxiliam a gente durante a reabilitação. Esse aqui eu não gosto, então vamos fazer de forma diferente. E assim vai, a gente consegue tocar físio assim, entendeu? E falando o nosso assunto aqui hoje, né, a fisioterapia esportiva, com foco ali no futebol, não tem como a gente não pensar em lesão. Óbvio que é a primeira coisa que chega na nossa mente, lesões. Quais são as lesões mais comuns num jogador de futebol? Geralmente, assim, a gente tem pelo menos 3 lesões principais aí. A primeira lesão muscular, que essa é a mais chata, assim, porque ela não tem uma severidade tão grande, então ela não comete o atleta por muito tempo, mas ela é muito recorrente. Então, por exemplo, você pega os atacantes, que geralmente são os atletas um pouco mais rápidos, que o pessoal do meio de campo, os zagueiros. Eles são atletas que, tipo assim, chega no final do jogo, estão com a parte posterior da coxa, a parte de trás da coxa, cansadas. Entendeu? Então, assim, é uma região que mais é cometida. A gente fala assim, posterior de coxa no futebol é a região mais... a lesão muscular mais... a região mais acometida na parte muscular. E de fato é. Sim. Depois disso a gente vem a parte lesão de entorse de tornozelo. A gente não tem muitas, mas também, assim, top 3. E acho que a pior de todas é lesão ligamentar. Um LCA da vida... um LCM, um colateral medial, que assim, isso devasta o atleta. Demora assim, uma eternidade, 10 meses, 1 ano, e ele tem que voltar performando o que ele estava fazendo. Então, assim, puxando o gancho para essa lesão ligamentar, é uma lesão que ela destrói o atleta, tanto mentalmente quanto fisicamente, entendeu? Então, dependendo do grau da lesão que ele teve, se acomete outras estruturas ou não, ele acaba ficando até 6 semanas sem pisar no chão, por exemplo. Então você imagina a cabeça. 6 semanas sem pisar no chão? Sem pisar no chão, depois que começar a pisar no chão. Então, tipo assim, dessas, a lesão ligamentar, que é a principal, que é muito recorrente, as entorses de tornozelo, e assim, esporadicamente, é muito difícil acontecer, mas a gente vê que o futebol ele acaba sendo, hoje em dia, mais físico, mais contato. E acaba, ultimamente, nos últimos 5 meses, acaba até rolando muita lesão de cruzado, que a gente fala, né? Muita ligamentar. Justamente porque o futebol está evoluindo. Ele deixou de ser técnico e passou a ser um pouco mais físico. Entendeu? Então está tendo muito contato dos atletas entre eles. Então acaba tendo muito mais lesão hoje em dia. Acaba tendo muito mais lesão de ligamento mesmo, entendeu? E assim, de outras formas, o atleta convive com
tendinites, entre aspas, né, que hoje não se usa mais esse termo, mas tendinites, facite plantar, são coisas que são recorrentes no dia a dia, mas não vai impedir de treinar. São as niches, as niches, né, da vida, né? Essas inflamações. Como que funciona o processo de prevenção de lesões dentro da equipe? Você faz, você, a equipe, né, o time ali, avaliações periódicas com esses atletas, como isso é feito? Assim, todo início de temporada a gente faz uma pré-temporada com eles. Então, primeiro eles passam no clube, por exemplo, passa primeiro com o médico, o médico avalia, ele passa para a fisioterapia, que daí a gente começa as avaliações de mobilidade, avaliação de força, avaliação de salto, potência, e o mais importante nessa avaliação é que a gente consegue colher o histórico de lesão dele, entendeu? Então, por exemplo, assim, você pega um atleta que recém-chegado no clube, ele teve 2 lesões de posterior de coxa, lesão muscular, grau 1, grau 2, grau 3, enfim, teve alguma lesão. Aí nessa conversa, quanto tempo você ficou parado? Quanto tempo qual que é a distância de uma lesão em outra? Você teve uma em março, depois teve uma em junho, por exemplo. Então a partir daí a gente já liga uma luz amarela, porque depois disso a gente vai montar para ele um programa de prevenção para ele. Então ele vai fazer assim, depois que a gente faz a avaliação normal, ele, quando estiver treinando, ele vai passar por um pré-treino todos os dias, onde ele vai ter os exercícios específicos da lesão dele. Então todo dia ele vai chegar na físio, no nosso clube, todo dia ele vai chegar na físio e vai fazer 3, 4 exercícios que eu e o outro fisioterapeuta a gente monta para ele, e ele vai lá e executa, assim, ele pode fazer outras coisas. Então funciona a partir daí. Em terceiro lugar, durante a rotina de treinos mesmo, a gente tem o fisiologista, que assim, a gente tem que ser, o fisioterapeuta com o fisiologista tem que ser parceiro, porque ele que vai informar o treinador, a performance, né, o setor, então, preparadores físicos, e a gente, esse atleta, ele correu muito essa semana, ele deu muitos sprints essa semana, então provavelmente daqui a alguns dias ele vai ter um cansaço na posterior de coxa, dando exemplo, aquele cansaço muscular, entendeu? E assim, e a avaliação todo dia. Então todo dia o atleta vai passar por esse exercício que eu te falei, mas antes disso ele chega pra gente e fala, alguns, né? Tô com uma posterior pesada, tô com a parte muscular pesada. Opa, peraí, já liga uma questão, um alerta, uma luz amarela aí, porque daí a gente pode falar para ele assim, faz o pré-treino, treinou, depois do treino você vem, né, faz uma outra sessão com a gente pós-treino mesmo. Sim. E se necessário, a gente chama ele para vir no período da tarde para fazer algum complemento. Então é assim que a gente consegue gerir toda a parte de prevenção do clube, dos atletas. Também, importante falar que geralmente quando o atleta tem jogo de domingo, 2 dias depois, geralmente é onde tem o pico de informação máximo desse jogador. Então isso é muito individual de cada um. Tem gente que sente e gente que não sente. Mas geralmente a cada 48 horas pós-jogo é onde o atleta tem assim, o máximo de cansaço possível que ele vai ter. E daí a gente monta o setor de fisioterapia e outro físio, com a fisiologia, com os preparadores físicos, a gente monta exercícios de prevenção para eles. Assim, só chega na academia, não vai treinar, mas ele vai chegar na academia, geralmente jogou em domingo, vai chegar na terça-feira à tarde, vai ter suas lacunas de descanso, para à tarde ele fazer uma sessão de mobilidade, para fazer uma sessão de piscina. Vai ser um dia de spa, assim, para o atleta, sabe? Para ele realmente relaxar. Só que como eu falei, isso é muito individual. Tem atleta que prefere, quero correr na esteira, quero fazer um treino de musculação. É individual. Não deixa, lógico. Depende muito. Depende muito. Só que a gente recomenda que ele faça com uma carga bem mais baixa. Entendeu? Então, assim, geralmente a gente faz dessa forma no clube. E tem dado super certo. A gente meio... É prevenção mesmo. Vocês estão trabalhando... A gente fazendo um comparativo. Tirando esse ano, porque foi um ano de troca de treinador, enfim, mas comparando com os anos anteriores, desde que eu cheguei e a gente implementou isso, a gente teve, risco de lesão baixíssimo, a gente teve poucas lesões, entendeu? Por conta desse projeto, desse trabalho, porque não se tinha. E muitos clubes hoje adotam essa forma, porque tem dado certo. Tem muito estudo que fala, o atleta chega, ele faz o pré-treino do pré-treino, chega, passa na físio, depois ele passa com a preparação física, direcionando os exercícios específicos para ele. Então, assim, a gente tem um banco de dados, assim, chegou fulano de tal, eu tenho uma lesão assim, assado, eu e outro filho se senta, monta exercício, enfim, e aí vai dando certo, vai tocando.
E como que você lida com, falando em lesões graves? Você acabou de citar a lesão do ligamento do cruzado anterior. Esse é uma lesão grave. Pior lesão, né? Para o jogador. Como que você lida com a questão, o que eu gostaria de saber, a questão do retorno deste atleta para campo? Como que vocês lidam com isso? Quanto tempo? Qual é o protocolo a ser seguido? Não uma lesão grave. Lógico, a gente falou há pouco sobre a prevenção. Mas em relação às lesões graves, só você tem um exemplo, pode ser qualquer uma outra lesão tão grave, né? Assim, a questão da lesão ligamentar é que ela interfere no jogador durante 10 meses a 1 ano. Então você pensa assim, o atleta ele tem 15 anos de atividade. Começa dos 20 e vai para 35. Essa é a média. Lógico que alguns antes e outros mais. E pensa que ele tem uma lesão de cruzado, tem uma lesão ligamentar, ele vai perder 1 ano. 1 ano disso. Então a gente tem que pensar principalmente. Ligamento de cruzado é 1 ano. 1 ano. Antigamente eram 6 meses, mas a taxa de... Como é que eu posso explicar para você? A taxa de lesão era maior. Por causa da maturação do enxerto. Que geralmente... Esse tempo aí que eu falei de retorno. Até o esporte. Sim. Então, por exemplo, a gente começa desde os primeiros passos lá na física, então a gente percebe que o atleta já chega destruído mentalmente, então a gente já começa aí. Tem o mental, então a gente já começa aí, vai dar certo, tem que ser parceiro desse atleta. E a cada mês a gente vai evoluindo com esse atleta, pouco a pouco, e você vê que a evolução de quem sofre uma lesão de cruzado anterior, enfim, lesão ligamentar, a cada mês você vê uma diferença. A cada mês ele evolui muito. Então, assim, a gente passa por muito significativo para ele, a evolução. É muito nítida para o atleta, ele vê, então ele se anima. Então, a cada, por exemplo, geralmente com 6, 7 meses, dependendo de como o atleta chega para a gente, depois de uma série, a gente faz avaliação a cada todos os dias, mas para a gente passar de estágios, para que ele faça, por exemplo, vai fazer academia, por exemplo. Então, beleza. Você passou nesse estágio para você conseguir evoluir para academia? Fazer exercício simples, agachamento, uma cadeira sensorial, uma cadeira abdutora, entendeu? Passou por isso, passou por essa fase, vamos evoluir com exercícios pliométricos, né? Que é saltar, que já começa a fazer um movimento de corrida. Ele passou por esse processo, deu tudo certo. E isso a gente vai numa crescente, então ganhando força, passando por esse estágio de treino pliométrico, enfim. Ele vai para campo. Pro campo sem chuteira. Para ele se ambientar. Isso é legal. E aí que a gente chega nessa parte de 6, 7 meses, que a gente leva ele pro campo, 6, 7 meses, 8 meses, que ele até começa a ter mais ansiedade. Tô fazendo tudo e não tô com chuteira. Já peço treinar. Calma. Fica ansioso, claro. Ele quer voltar. Calma, você vai ter seu tempo, mas você precisa passar por estágios. Então, pra gente ter uma segurança. No meio desse tempo, a gente consegue fazer uma avaliação de força. Então, geralmente a gente leva em locais onde a gente chama de dinamo, isocinético, né? Que é onde o atleta realiza um teste de força máxima, tem as angulações, enfim, que de forma rápida para avaliar a potência e depois avaliar a força. Deu tudo certo, passou por esses estágios, a gente vai evoluindo. Deu certo, fez as coisas com tênis, passa com chuteira. Fez as coisas, a gente só vai aumentando a intensidade. Deu certo com a chuteira, estamos falando de 10 meses. Sim. Deu tudo certo? Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Beleza, deu certo com a chuteira, fez tudo certinho na física, vamos começar a imprimir ele em trabalhos com a preparação física, mas você não vai treinar. Você entendeu? É como se abrisse uma barra de chocolate e pegasse só um pequeno você pega só um pouquinho. Você entendeu? Então, assim, a gente começa colocando eles, pensando no estágio final, a gente começa colocando eles com fazer trabalhos com outros jogadores, então confronto, passe, contato mesmo, entendeu? Sim. E expondo ele ao que ele já fazia. Aí quando ele estiver pronto, aí a gente libera ele com a preparação física. Então, assim, isso foi até um tema do meu TCC quando eu me formei, que a gente leva 4 pontos, assim, para liberar um atleta para campo, pensando numa lesão ligamentar. Sim. Força adequada, uma diferença, tipo assim, de uma perna para outra, comparado a quem machucou e quem não machucou, de 10%.
pelo menos, né? No máximo, assim, em alguns lugares aceitam 15, mas hoje a gente tá vendo que a régua tá descendo mais. Então, hoje a gente fala até no máximo 10%. Que esse atleta esteja preparado mentalmente. Então, não adianta ele estar com uma força legal, tá com uma mobilidade legal de joelho, e ele é liberado pro campo para fazer alguma coisa, e ele vai entrar mole, entendeu? Ele vai entrar mesmo sem motivação, mas tipo assim, não vai querer ter contato, vai entrar com medo. Entendeu? Vai sim, é normal. Mas assim, ele ter medo de querer dividir uma bola, de querer fazer alguma coisa, isso cai rendimento, enfim, ele se frustra, enfim. Então isso, força, tem uns testes de salto que a gente faz também, que é muito importante, que também a gente vê a simetria, que é mais um teste funcional com eles. E o outro é mobilidade de joelho, assim, comparada a outra perfeita, sem edema, enfim, sem dor. Então essas coisas a gente leva tudo em consideração pra gente liberar. É um processo bem processo. É um processo. Porque assim, o atleta, quando ele chega na físio, a gente tá passando, a gente tem um atleta agora com quase 9 meses de lesão. Assim, está passando por essa fase. Se você olhar ele, é que tá a individualidade de cada um. Cada atleta responde de uma forma diferente. Então ele é um cara que, assim, o Pedro, ele é um cara que, assim, se você olhasse ele com 6, 7 meses, você fala, pelo amor de Deus, esse cara tá fazendo tudo isso e não tá no campo, você entendeu? Então é individual, a gente tá meio que não segurando ele só pelo tempo. Lógico que ele foi passando por processos, assim, e não tem essa do atleta, como é que pode ser, queimar etapas. Ele pode ter uma evolução muito mais rápida. Sim. Mas assim, não tem como, ele tem que passar por essa. Ele precisa passar por essas fases ali, etapas. E assim, ele tá meio que segurando ele pelo tempo. E tem a questão também da maturação do enxerto. Porque geralmente, assim, só falando de coisas um pouco mais técnicas. Sim. Geralmente a gente tinha um tendão patelar, que é esse da frente aqui do joelho, que tem as vites da vida, né? Sim. E tem a gente tira do tendão da posterior. Que geralmente eles fazem tiram um enxerto desses dois tendões. E daí, assim, tem um tempo certo de você poder fortalecer um, poder fortalecer outro. E tem diferença da reabilitação no início e que no final acaba ficando igual. Então é bem complexo. É bem complexo. É assim, a lesão ela vai muito além de... É chata. Lesão chata. É chata. Pode ser uma lesãozinha ou uma lesão gravíssima, ela é chata. Ela tem aquele tempo. E falando nisso, né, da reabilitação, desse tempo, qual é o maior, posso colocar, erro que um atleta comete, porque ele está ansioso? Você até falou assim, eu tenho que trabalhar essa ansiedade. Quais são os principais erros que este atleta, ou a própria equipe, talvez, comete nessa ânsia de querer voltar logo a treinar? Olha, porque atleta, eles acham que já tô bem, quero fazer. Tô bem, quero fazer, não tô doendo tanto, ou, enfim. Tá, qual é? Assim, eu destaco duas coisas. A primeira pela parte, tipo, do staff mesmo, que é a não comunicação. Então, por exemplo, assim, não é todo clube que os profissionais, eles se conversam. E isso é muito importante. Porque é importante eu saber, é importante eu passar para o preparador físico como que esse atleta tá. Independente de qual lesão for. Entendeu? Então, acho que a falta de comunicação de alguns clubes, assim, porque a gente conhece, a gente sabe, a gente tá no meio do futebol, a gente sabe que... Até eu falando essa questão da equipe, como que é a equipe? Porque tem o fisioterapeuta, tem o médico, enfim, é uma equipe. Então, a gente precisa saber, a gente precisa estar todo mundo ligado. Então, por exemplo, assim, se eu chego, vem da questão da equipe, se eu chego e falo que o meu atleta tá fazendo isso, ele não tá fazendo. Ou se eu falo que ele tá fazendo isso, e que ele vai fazer, por exemplo, ele tá liberado para fazer posse de bola. Aí o preparador físico, daí isso é um exemplo. Sim. Daí o preparador físico vai lá e aplica uma coisa a mais pro atleta, correndo o risco dele machucar. Você entendeu? Então são essas questões que a gente precisa, pensando na equipe, são as questões que a gente precisa estar 100% conversando, alinhado. E pela parte do atleta, a questão da ansiedade. Entendeu? Porque assim, a gente... Você trabalha isso com eles? Muita conversa. E explica, por exemplo, eu tive 2 casos. Esse atleta que eu expliquei que tá indo muito bem. Ele tá, tipo, muito bem mesmo. Tenho esperando só dar o tempo para liberar ele. Acho que tem alguns testes finais.
Só que, por exemplo, a gente já passei por um tratamento de outras lesões ligamentares que o atleta, pô, eu tô bem, mas não sei, tô com medo. Em outros falam assim, não, dá pra ir, quero forçar, entendeu? Então vai pela questão da ansiedade do atleta. Porque ele quer queimar etapas, e a gente tem que explicar pra ele que, ó, isso aqui você tem que segurar. Você tem que segurar, isso aqui você tem que estar fazendo certinho. Terminando isso, você passa pra essa fase. Mas, putz, já posso correr, já posso... Calma, não é assim que funciona, calma. Então, passa por essa etapa, deu tudo certo, passa para outra, e assim vai. Então, essa ansiedade do atleta e essa falta de comunicação, assim, da equipe, se eu fosse apontar, seria, uns erros, assim, seria dessa forma. A ansiedade. Essa ansiedade e a falta de comunicação, que é... São 2 pontos que você destacaria. E como que a fisioterapia esportiva ajuda no desempenho? Agora, né, vamos parar um pouquinho de falar sobre lesões, lógico, a lesão não vai estar aqui permeando em nossa conversa, mas falando em desempenho do atleta, tá? Como que a fisioterapia, que aí eu falaria fisioterapia preventiva, sim, mas como que ela ajuda no desempenho do atleta? Não estou falando do atleta lesionado. Sim, o atleta está em jogo. Ele está em jogo. Como que isso é feito? Como que você trabalha isso com eles? No dia a dia, né? A gente precisa destacar uma questão. Performance é diferente de um atleta amador, enfim. O cara que está jogando bola, ele depende que o corpo dele seja 100%. E assim, às vezes até tá treinando com dor. É difícil. Entendeu? É difícil. Até treina com dor. Todos os atletas treinam com dor. Eu fico até mais sossegada ouvindo isso. O cara que quer levar o corpo dele a 100% tem que dar resultado. Vai aparecer algumas dorzinhas ali. Como? Então, tipo assim, a gente tenta trabalhar de uma forma... Por exemplo, a gente usa massagem, a gente usa um fortalecimento específico, a gente usa eletroanalgesia com ele. Então, dessa forma, a gente consegue controlar, não só dessa forma, mas também a gente consegue chegar para ele, conversar com a preparação física, esse atleta tá com dor. Pô, vamos tentar tirar ele do treino, desse treino específico, e amanhã ele volta. Então, a gente ganhou um dia a mais em descanso para esse atleta. Então, a gente tenta contornar, não vou dizer contornar, mas a gente consegue fazer dessa forma com que o atleta continue jogando. Porque, vamos pensar o seguinte, o início de um campeonato Série A, Série B, Série C, enfim, tem um tempo maior pro cara, durante a semana, a gente se programar para ele. Então, tipo assim, o atleta vai perder um jogo, outro jogo, porque tá com uma dor assim, sabe, não tá lesionado, mas essa dor tá incapacitando ele. Então, a gente consegue, tipo assim, segurar ele para ele conseguir jogar normal. Agora, por exemplo, você pega numa fase final, esse fase decisiva, um atleta importante, é difícil, entendeu? Esse atleta vai ter que jogar com mais dor do que ele já tá, e segura a dor, e vai ter que tratar 2 períodos, 3 períodos com ele, para tentar manter ele nativa. Então é aí que também o atleta precisa entender que, assim, ele precisa do corpo dele para jogar, para desempenhar o que ele faz. Então, assim, de certa forma, ele não pode estar preocupado com outras, por mais que, lógico, eles têm família, enfim, mas ele tem que estar preocupado com o descanso dele, com a alimentação dele, com a hidratação dele, que isso também vai potencializar, que ele também ajude a não ter lesão, desempenhar, que ele consiga fazer o que ele consegue fazer no campo. Então são coisas que a gente consegue, não controla, mas a gente fala pra ele. Então, o fisioterapeuta trabalha como psicólogo também? Também. Porque, claro, dentro de uma equipe deve ter, né, toda essa parte, né, esse trabalho mental. Sim. Né? Mas eu acho que o fisioterapeuta, o médico, ele também trabalha. Mas porque a gente está em contato direto com eles, todo dia. A gente trabalha 2 períodos lá no clube e a gente sempre tenta conversar com os atletas, assim, para manter eles focados, ativos. Tem sempre aquela... no DM tem sempre aquela resenha, né? É importante, porque também é uma forma dos caras descontraírem, falar da vida. Que eles... Não, é necessário. É necessário essa conversa. Então também a gente que é fisioterapeuta, por mais que a rotina de quem trabalha com futebol é estressante, a gente tá lá, não de esponja para absorver o que eles falam, tanto negativo quanto positivo, mas também, tipo assim, a gente também tem que se
precaver mentalmente. Sim. Mas também tem que chegar... Tem que se blindar. Mas também tem que chegar pro atleta e falar, ó, vai dar certo, é isso aí, descontrair mesmo, conversa, vamos, sei lá, não digo marcar de sair, mas vamos, como é que eu posso dizer, depois do treino aqui, vamos fazer um encontro com todo mundo, assim, é nóis, né, porque é importante isso pra ele, esse mundo de futebol, treino, cansa mentalmente. É maçante, né? É maçante. Por mais que, claro, é o que eles estão fazendo, o que eles amam, né? Mas é um trabalho, assim, pra eles é um trabalho, não vou dizer qualquer, mas assim, o trabalho que ele cansa. E assim, né, eu acho que o que mais impacta, né, na vida de um atleta, e falando do jogador, é o tempo, aquilo que você falou lá atrás, é o tempo mesmo de vida útil. Exato. Que é curto. A gente sabe que é curto, e então eles querem dar o máximo deles ali em campo, neste período, né, eu tô na minha melhor fase, então não posso me lesionar, e aí entra mental, entra toda essa parte porque assim, vou te dar um exemplo. A gente teve um atleta que ele passou por 4 cirurgias de cruzado. Então você imagina como é que é a mente dele. Tem que ser muito guerreiro pro cara passar por 4. Uma já é difícil. Uma já é difícil, o cara passar por 4. Então assim, ele é um caso específico. Hoje esse atleta que eu tô falando, ele é um caso específico porque toda lesão que ele teve, seja qualquer coisa, o mental dele vai lá embaixo. E aí ele pensa assim, não vou conseguir treinar, não vou conseguir fazer. Aí ele já sabe, né, o tempo que ele vai ter que ficar. Aí ele já começa a focar em outras dores do corpo dele. Aí ele não consegue, beleza, daí a gente curou de uma lesão, só que ele tá com o mental tão abalado, tá sentindo uma dor no meu joelho. Não vou conseguir treinar. Aí que entra a gente. Não só com a parte mental, não é nosso papel, mas sim, também faz isso com ele. Não tem como fugir, né, Gustavo? Não tem como. Mas, assim, o mental é fundamental para eles. Existe diferenças assim, significativas no tipo de tratamento, por exemplo, estamos falando do zagueiro, do goleiro, do atacante, tem diferenças na forma de tratar? Olha, tem a fisioterapia preventiva ou o próprio da lesão. É diferente para cada um? O protocolo esse seguido é mesmo? Assim, não muda muito. Mas assim, por exemplo, pensando num atleta, sei lá, num atacante que tem que correr muito, talvez numa lesão que ele tenha, sei lá, depende de qual lesão, a gente tem que trabalhar o específico dele, o específico da função. Então, isso é personalizado. É muito direcionado para o que ele faz. Então ele vai comer, ele vai ter que chutar, fazer várias sessões de chute, acelerar, desacelerar, diferente de um zagueiro. Entendeu? Então, assim, você entender qual que foi o mecanismo de lesão que ele teve é muito importante durante a sua movimentação. Do que você vai aplicar com ele, quais estruturas que foram, né, lesionadas. Então, tudo isso faz parte do processo dele. Mas, no final, a gente consegue direcionar para o que ele faz. Tem que ser um zagueiro, é muito salto, é muita marcação, ele não tem que dar tanto sprint, né, que é correr uma velocidade mais rápida possível com o tempo, diferente de um lateral. Então, assim, só muda na fase final, de certa forma, que daí começa a trabalhar a parte específica dele. Mas no começo, pensando numa lesão muscular, pensando numa lesão de ligamento, assim, no começo não muda muito. Isso é bem parecido lá no finalzinho. Você disse que você está no clube todos os dias. O dia todo. O dia todo. Então, fala um pouquinho como é o dia a dia do fisioterapeuta dentro de um clube. Assim, o fisioterapeuta é o primeiro a chegar no clube e sair. Meu preparo é longo. Sempre é para luz. Só não paga essa conta de luz porque, né, pelo amor de Deus. Não dá, né? Não tem. Aí a conta não vai fechar. Mas a gente, tipo assim, geralmente no nosso clube os atletas entram, se apresentam 8 horas da manhã, até 8h30 da manhã eles tomam café, alguma coisa. Isso já tô lá, isso eu e outro filho, 7 horas da manhã, já estamos lá na físio. Porque já chega. Já chega. 7 horas você já tá lá. Já tá lá, já. Chega um pouquinho antes, mas 7 horas já estamos lá, porque tem atleta que prefere chegar antes, prefere perder aí 1 hora, fazendo uma massagem, fazendo algum fortalecimento específico.
Aí, depende dos dias, aí 8h30, 8h45, às vezes tem um vídeo que eles mostram como é que é a análise do time, e isso eu tô lá fiz já. Eles chegam, eles terminam o vídeo, vão realizar o pré-treino, entendeu? Que daí eles chegam pra gente e falam, ó, Gustavo, me passam um treino específico, além do que a gente já tem focado para eles, porque todos recebem uma planilha do que eles precisam focar de tratamento, enfim, focar um exercício específico. E terminando essa parte dos atletas, vão pro campo, descem, e daí os que se machucaram ficam com a gente. Legal. Entendeu? Daí, tipo assim, por exemplo, acaba, sei lá, 9h30 descem pro campo. Tudo isso já rolou, tudo que eu te expliquei já rolou. Já nesse tempo. Aí 8h30, 9h30 vão pro campo, aí ficam os atletas que estão machucados. Daí a gente vai tratando eles até, vamos supor, umas 11h30, que é a hora que acaba geralmente o treino. Aí 11h30 vem o pessoal do campo pra fazer alguma coisa com a gente. Aí a gente fica até 12h30, 1h. A gente almoça, assim, lógico, tem vezes que praticamente chega a 1h, mas até 12h30, certeza. Você tá falando de um dia típico. Um dia típico, né? Aí até 12h30 a gente almoça, tem ali seus 50 minutinhos de almoço. 1h30 já tem o pessoal, não tem treino, mas daí tem o pessoal que se machucou, que trata 2 períodos. Daí a gente vai com o atleta até 4h30, 5h30 da tarde, assim, tratando. Porque às vezes, assim, quando o DM tá cheio, que a gente fala, o DM tá cheio, aí a gente tem que intercalar os horários. Aí é mais tarde ainda. Mas assim, geralmente eu chego em casa, sei lá, 6h30 da tarde, 7h. É um dia todo, fazendo massagem. Passando exercício específico. Às vezes na resenha, que é importante. Então assim, faz parte do... E daí quando todo mundo sai, a gente tá lá ainda trabalhando. E é de segunda a sábado à tarde. Porque domingo geralmente tem jogo. E aí precisa descansar também, né? É mínimo, até porque somos em 2. Então, assim, depende do campeonato também. A gente vai disputar o Campeonato Paulista, que é a elite do Brasil, e o campeonato estadual. A gente tem jogo a cada 3 dias. Então, a nossa rotina vai ser como, né? A gente vai focar 2 períodos, a gente vai para jogo, a gente faz um jogo, se concentra no hotel, faz um jogo, no outro dia... quem fez o jogo fica um período sem ir, mas não é tarde, no dia depois pro jogo já tem que estar lá, e assim vai, e assim funciona. O negócio não para. E assim, nossa. Qual é teu maior desafio, Gustavo, dentro da equipe? Dentro de uma equipe do futebol, principalmente nessa fase de jogos, né, que tem essas fases intensivas, né, que vai para os campeonatos. Qual é o teu maior desafio? Para mim, o meu maior desafio é, às vezes, tomar a decisão do atleta, para o atleta. Então, por exemplo, o atleta se machucou. Vamos pensar, igual eu falei no Campeonato Paulista, que é um jogo atrás do outro. A cada, sei lá, 10 dias tem 3 jogos. Lidar com essa pressão do atleta tá bem, e você poder falar assim, ó, ele tá bem para esse jogo. E você fazer todos os testes, tomar toda uma precaução possível para que ele não machuque. Porque se ele machucar, é praticamente dobro do tempo. Ele vai machucar. Sim, entendeu? Sim. E assim, a gente trabalha para que o atleta não tenha recidivo. Então, essa tomar a decisão de, às vezes, trabalhar com os recursos que a gente tem para colocar o atleta em campo e você fala para ele, não, ele tá apto para esse jogo. Então, essa tomar decisão é difícil, porque a gente precisa se expor, a gente precisa, assim, às vezes se arriscar. Se arriscar no sentido assim, por mais que a gente tá tudo seguro, vai pro jogo, ainda a gente fica, tomar que não machuque, fica naquela, não vou dizer, não é... Apreensivo. Fica apreensivo com relação a isso. E eu acho que um outro ponto que eu destaco tá todo mundo alinhado com o que você tá pensando, com o que o departamento médico pensa a respeito dessa interação da equipe toda. Exato, porque, por exemplo, às vezes o atleta machucou, ele perdeu, sei lá, 14 dias sem treinar, 2 semanas. Ele precisa fazer uma transição física. Então, às vezes, esse período de fisioterapia, transição e o cara ir para a preparação física, que é aí que a gente precisa estar bem alinhado. Então, essa coisa assim, não apressar, não acelerar o processo,
mas ao mesmo tempo tentar trabalhar com o atleta no limite, que para mim isso é mais complicado, tomar a decisão e você alinhar, deixar todo mundo alinhado com tudo bonitinho para dar certo. Então assim, porque todo mundo pensa de forma diferente, o setor de preparação física pensa de uma forma, de fisioterapia pensa de uma forma, precisa conversar, achar um denominador comum e falar, ó, ele pode fazer isso, enfim. Então esse para mim, nesses anos assim que eu venho enfrentando, porque cada campeonato é diferente. Para mim esses 2 pontos é mais difícil, sabe? O que você destacaria como assim, a melhor fase da tua vida como fisioterapeuta dentro do clube? Uma situação que aconteceu, um caso. Olha, o que você punharia pra gente? Assim, eu fico muito feliz quando um atleta ele reconhece o nosso trabalho. Então, assim, porque reconhecimento. Então, pra mim, assim, a gente teve esse ano, foi um ano atípico, que tivemos muitas lesões articulares, muitas lesões que comprometeram um atleta por muito mais tempo no departamento médico. E quando ele volta a jogar, volta a performar, se ele, tipo, te agradece, ele, tipo, fala, pô, obrigado, né, faz, assim, eu tenho um assessor de imprensa que conversa com o pessoal, eles fazem questão de agradecer, né, tipo, pô, eu te agradeço muito ao Gustavo, ao Felipe, que é outro físio nosso lá. Então esse pra mim, assim, não tem preço. Não tem preço. E você, tipo assim, conquistar título, né? Assim, eu andei no clube, eu fui campeão 2 vezes de campeonatos importantes, então pra mim, assim, esse caso que eu te falei, dos atletas, e esses 2 campeonatos que a gente conquistar não digo só ser campeão, mas conquistar acessos, né? Então eu cheguei no clube onde o clube não tinha uma liga nacional, então são 4 divisões, Série A, B, C e D. O clube não tinha, não estava disputando nenhuma liga nacional. A gente conseguiu subir para D, acabou de conseguir subir para C. A gente subiu da Série A2, segunda divisão do Paulista, para primeira divisão. Então, isso para conquistas, são as conquistas. E o mais curioso é que todos os atletas que marcaram gols decisivos foram atletas que saíram do DM. Tá vendo? Então, trabalho bem feito. Então, assim, pra mim foi, nossa, são inúmeras coisas que eu posso destacar, mas dessas assim... A gente, assim, é sabido, né, que os homens, né, em geral, eles gostam de futebol, então, aí eles procuram, né, vou trabalhar, não fui jogador de futebol, porque todo menino quer ser jogador de futebol. Eu não fui jogador de futebol, então eu vou trabalhar com ou um ortopedista, ou fisioterapeuta, enfim, com o esporte. E tem muitos jovens por aí, tem muitos jovens aqui, nos ouvindo, nos assistindo. O que você falaria para esses jovens que eles estão ali, estão estudando fisioterapia, né? Serão os futuros fisioterapeutas? Que conselho você daria para eles? Eu queria falar que desista, né? Não desiste. É muito recompensador você estar trabalhando assim com o esporte, com o que você gosta, mas não desistir, estudar sempre, procurar fazer network. Assim, quem quer trabalhar no futebol tem que ter sempre É fácil entrar? Não. É difícil. Como eu expliquei no começo que estava conversando, é muito difícil você entrar a trabalhar com futebol em específico. No esporte é difícil, mas com futebol especialmente é muito difícil você entrar da forma que eu entrei, que é buscando um perfil recém-formado. Então, para você trabalhar com futebol é indicação. Então você precisa ter esse network, precisa ter um parceiro que você conversa, tá sempre em contato. Tô ali, hein? Tô fazendo esses cursos aqui, tá aqui meu currículo, mas vamos aqui, posso ir um dia fazer um estágio, e assim que começa. Então, network é importante, continuar estudando, se atualizando e como eu falei, não desiste que uma hora vai dar certo. Você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Porque foi assim, foi muito... como eu entrei no clube, foi um professor que foi meu orientador, que passou 4 anos comigo na faculdade, e eu, mesma coisa, fazendo estágio sem receber nada, porque eu só estou ali para aprender mesmo. E eu fiquei assim, acabou o período, quero fazer outro, e foi assim. E daí quando surgiu a oportunidade, ele lembrou de mim. Entendeu? Então, engraçado que eu tô aqui conversando contigo, dá pra ver nos seus olhos o quanto você gosta do que você faz.
Dá para sentir, dá para perceber. Isso é muito... Sou muito feliz na minha profissão. Por mais interessante que seja, porque assim, é uma rotina, não vou dizer maçante, mas é praticamente, vamos falar, é de segunda a segunda. É você trabalhar de segunda a sábado à tarde, depois você tem que ir pro jogo, trabalhar no jogo, e no outro dia você tem que estar lá, tipo, uniforme, short, às vezes 7, 8 horas da manhã você tem que estar lá de pé, esperando os atletas, arrumando o trabalho. No outro dia eu tenho que quebrar, lógico, eu, fisioterapeuta, quebrando a cabeça, ó, esse aqui tá bem, esse atleta tá bem, vamos evoluir, vamos pensar junto, por colocar isso aqui, se vocês podem fazer. Então assim, é 24 horas esperando fisioterapia em futebol. É tipo isso, entendeu? É isso. É isso que você pediu, né? Você me pediu. Daí, né? Continuei. O que você falaria para os atletas amadores, atletas futebol, a gente está falando do futebol, para evitar lesões? Procure um fisioterapeuta. Procure um fisioterapeuta. Procure um fisio porque ele vai te avaliar se você tem alguma disfunção, alguma lesão. Ele vai ter um acompanhamento com você. Então, assim, tem muita gente que, tipo, não estou falando das pessoas que jogam de final de semana, mas tem muita gente que joga Várzea. Várzea é um campeonato oficial, mas é um campeonato que eles estão disputando, que eles estão jogando. E se machuca e cada semana tem jogo, então procura um físio, ele vai te avaliar, ele vai explicar o que você tem, o que você não tem. Aí isso é muito importante. Porque eu acho que não é por a gente a tratar essa pessoa, você entendeu? Eu trabalhar de uma forma preventiva com ele. Então procure um físico, ele vai te avaliar, vai te acompanhar, vai te explicar o que você tem, o que você não tem, o que você vai focar. E assim ele vai conseguir, vamos supor, performar naquilo que uma jogador profissional, mas ele vai conseguir ter uma longevidade aí nas peladas da exatamente. Ele vai conseguir jogar por mais tempo, né? Pensando no futebol, lógico, tem outros esportes, mas assim, procura um fisioterapeuta. Ele vai te vendo, ele vai ser seu amigo, ele vai ser seu parceiro. Tem um fisioterapeuta. Tem um fisioterapeuta. Te avaliando, te assessorando. Dessa forma. Gustavo, foi um prazer falar contigo. Tá? Aquilo que eu falei. Dá pra ver realmente o quanto você gosta, né, dessa profissão. Então, parabéns, sucesso. Obrigado. Tá? Quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, esses jovens que estão vindo aí? Agradecer pelo convite, né, por bater esse bate-papo, foi muito proveitoso. E para as pessoas que querem seguir a área de fisioterapia esportiva, como eu falei, não desista, procura, estuda, se atualiza. Tem vários cursos de fisioterapia esportiva, não só pós-graduação, né, que é muito importante fazer, muito importante você ter uma pós no meio do futebol, mas se você continuar estudando, você procurando se atualizar, como expliquei, network, não desistir, porque assim, é uma carreira que é cansativa, maçante, mas lá na frente você vai falar assim, poxa, tô aqui, tô indo, me retriei. Uma hora você vai plantando essa sementinha. Quando for futebol, ele é muito dinâmico. Então, hoje eu tenho no São Bernardo, e lógico, eu quero alcançar os maiores. Quem sabe em Corinthians, quem sabe em São Paulo, a gente tá pensando nisso, e é muito dinâmico. Aberto a isso, né? Então, assim, é muito dinâmico. Um ano você tá aqui, um ano você tá morando em São Paulo, no outro ano você tá morando em Rio de Janeiro, e no outro às vezes fora do país, né? Então continua estudando, continua fazendo seus contatos e assim vai. Parabéns e muito obrigada. Eu sei que foi difícil a gente conseguir marcar, então nesse quanto é complicado arranjar um tempo na tua agenda. Então, muito obrigada por ter vindo aqui, ter conversado com a gente. Com certeza foi muito inspirador. Obrigado. E, né, todas as informações, né, todo mundo deve ter curtido. Agradeço o nome de existir de executivo jamais, né, os brasileiros. Essa caneca é sua, nossa, da resenha para você. Obrigado. Para lembrar do nosso dia aqui. Obrigado. E estamos chegando mais ao fim da resenha Glicogênio. Vou deixar o WhatsApp da Rádio Mídia, que é o 91485-1246, para
alguém quiser te fazer pergunta, né, pode escrever para a rádio, ou indicação de alguém, e lembrar todos que todas as terças-feiras, às 18 horas, um episódio novo está subindo no YouTube, também estamos no Spotify, quem quer só ouvir. E é isso, pessoal. Até a próxima Resenha de Ecogênio.